Abram no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Se você está anotando, o tema que eu vou compartilhar hoje, andar com Deus, nos transforma. Deixa eu repetir para ficar gravado. Andar com Deus nos transforma. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu querido. É impossível alguém que anda com Deus que a sua vida continue a mesma. Aqui nós vemos o primeiro personagem que eu vou compartilhar com vocês é sobre Abraão. Antes ele era Abrão. A palavra Abrão quer dizer pai exaltado. E nesta fala do Senhor para com ele, já havia se passado alguns anos, onde Deus havia o convidado para caminhar com ele, para andar com ele. E ele foi movido por uma promessa, foi movido por um chamado de Deus sobre a vida dele. E ele então deixou ali os seus familiares, deixou ali os seus costumes, as suas religiões, e passou a então ir no projeto, na missão que Deus tinha para ele. Mas no percurso dessa caminhada, Deus falou a ele: você vai ser pai. E ele já estava aproximadamente mais de 80 e poucos anos de vida. E a sua esposa também não estava muito longe desta idade. Já não estava nos tempos próprios para gerar filhos. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido, se você tem promessa de Deus sobre a tua vida, se Deus falou, vai acontecer, amém? Mas Abraão, movido ali pelas circunstâncias, lembrando da promessa de Deus, a sua esposa então, deu uma dica, deu uma sugestão. Abraão, viu? Eu sou estéril, eu não gero mais. Então faz o seguinte, tenha minha serva ali, vai com ela, tenha filho através dela. Abrão, não era Abraão ainda, ele acatou a sugestão de sua esposa. Então teve o filho chamado Ismael. Passado mais alguns anos, entra esse versículo. Deus agora chega para Abrão, disse: Abrão, sou eu, é o Deus Todo-Poderoso que fala com você. Lembra, Abrão, que eu te disse que você terá filhos? E Deus então traz sobre a vida de Abrão uma transformação na sua natureza. O nome de Abrão mudou. Era o pai exaltado e se tornou o pai de multidão. Eu quero declarar sobre a sua vida: as promessas do Senhor vão te alcançar. O Senhor mudará a sua sorte e dará muitas bênçãos sobre a sua vida. Quero lembrar que o teu Deus não falha. Interessante, então Deus compartilha ali com Abraão, lembrando Abraão que o mesmo Deus que havia o chamado, o mesmo Deus que havia feito a promessa, era Ele que estava ali, lembrando Abraão da promessa dele. Mas além de quem Deus estava falando a respeito de quem Ele era, eu sou, Deus fala: viu, Abraão, eu não sou só eu sou o Deus Todo-Poderoso. Para que você, Abraão, conheça, eu não dependo de ajuda do homem, porque eu sou completo, o teu Deus é completo, meu querido. Não precisava você procurar atalho, Abraão. E daí Deus pede que Abraão faça um pacto, uma aliança com ele. E daí Deus faz um convite. Abraão, viu, Abraão, você peregrinou comigo há algum tempo, mas ainda você me conhece pouco. Meu querido, você quer conhecer alguém?
ande perto dela. Você quer conhecer alguém? Invista tempo de relacionamento. Você quer ir a alguém? O melhor ambiente para conhecer as pessoas é dentro da casa, que ali tudo acontece. Alô? Deus está falando com você, meu querido. Ali, as pessoas que mais conhecem você, a esposa conhece o marido conhece a esposa, os pais conhecem os filhos conhecem o pai. Ali se revela o verdadeiro cristão. E a proposta desta mensagem de hoje: ande com Deus. Todos aqueles que andaram com Deus, as suas vidas foram transformadas. E Abraão começou a andar com Deus no nível maior, de maior proximidade. Meu querido, ser cristão, ser crente não é esperar que aconteça domingo, daí veste uma roupa de crente, ponha o desodorante debaixo do braço, não põe a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. Meu querido, isso qualquer pessoa faz. Mas ser cristão, andar com Jesus, é impossível que a sua vida não seja transformada. E Deus renova ali com Abraão, diz: Abraão, você já está meio velhinho, tá? Mas eu continuo fiel. Eu sou o Deus de milagre, eu sou o Shaddai, eu faço acontecer aquilo que é impossível para os homens, porque eu não falho. E depois de um ano, então, Sara recebe o Isaac nos seus braços. Não vou entrar em todos os detalhes do processo, mas algo que eu gostaria de compartilhar. A partir do momento que você constrói um relacionamento de intimidade, de cumplicidade com Deus, eu quero fazer uma pergunta: você tem tudo de Deus? Alô? Quem tem tudo de Deus, entra em níveis maiores. E Deus tem tudo de você? Porque muitas vezes nós entramos no relacionamento de andar com Deus por conveniência. Quando a coisa aperta, eu me agarro a Deus. Quando as coisas melhoram, eu volto a fazer as mesmas coisas. Abraão, a partir daquela experiência, daquele confronto, daquela exaltação do Deus, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tinha e tem poder para mudar quaisquer circunstâncias, até mesmo transformar a natureza de Abraão e de Sara, para que eles pudessem gerar filhos. E Deus diz a Abraão: você vai ser pai de multidões. Abraão, pai exaltado; Abraão, pai de multidões. Depois de algum tempo, Abraão, desfrutando de todas essas bênçãos do Senhor, houve ali um crescimento, porque o favor de Deus estava sobre a vida de Abraão. Ele começou a se tornar um homem muito rico. Só que ele não consultou a Deus quando saiu da terra e levou seu sobrinho. Me desculpe aqui a colocação, mas levou um mala para atrapalhar o projeto dele. Deus chamou você, meu querido. Deus tem promessas sobre a sua vida. Não queira repartir as promessas por aqueles que não têm a mesma fé, não têm a mesma revelação, e nem compartilhe. Meus queridos, certa vez ainda, quando eu abri mão da minha vida profissional para ir no seminário, eu comecei a compartilhar ali algumas vitórias, algumas bênçãos que eu estava usufruindo. Muita gente começou a agregar a mim, me cercar, mas com intenções apenas para tirar proveito. Consequência do erro, da falta de sabedoria de Abraão, o seu sobrinho Ló se tornou um atrapalho no projeto. Quando houve ali aquele crescimento, Deus prosperando a vida de Abraão, houve intriga entre os pastores de Ló contra os pastores de Abraão.
Mas Abraão ali, ele chegou para o sobrinho e disse: olha, Ló, se você escolher a direita, eu vou à esquerda. Se você for à esquerda, eu vou à direita. Veja o tamanho da fé de Abraão, porque ele aprendeu a crer, porque ele tinha certeza que não era o lugar, era Deus na vida dele. Então, Ló foi para Sodoma e Gomorra. Passado algum tempo, o anjo estava passando para ir com juízo sobre Sodoma e Gomorra. Eu quero te perguntar, Abraão tinha crédito com Deus ou não tinha? Abraão tinha crédito com Deus ou não tinha? E você, meu querido, você tem crédito com Deus para exigir de Deus? E Abraão estava sem saber o que estava acontecendo naquela cidade, mas o anjo estava passando por ali e Deus falou: poderei ocultar alguma coisa do meu servo, do meu amigo Abraão? Abraão não só andava com Deus, Abraão se tornou amigo de Deus. Há um texto na Bíblia que Deus não faz nada sem revelar aos seus profetas. Diga para o irmão que está ao seu lado: vale a pena andar com Deus. Em Gênesis capítulo 18, 17, Deus então chama Abraão para uma conversa. Diz: Abraão, eu estou para ir destruir lá Sodoma e Gomorra. E Abraão já lembrou que estava lá o seu irmão. Pergunto: você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelas suas famílias? Porque você alcançou crédito através do sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Não é porque você é perfeito, mas Ele é perfeito. E Ele é fiel. Então Abraão começa a discorrer com Deus ali. No capítulo então de Gênesis capítulo 18, versículo 17. Você vai ver ali Deus tratando com Abraão. E Deus trazendo livramento por causa de Abraão. Não por causa de Ló. Ló não tinha o crédito que Abraão tinha. Mas Deus é e quer ser não apenas com Abraão. Ele te convida a você andar com Ele. Amém? Ele te convida a você andar com Ele, meu querido. Quando você anda com Deus, você tem segurança. Quando você anda com Deus, você tem proteção. Quando você anda com Deus, você prospera. Quando você anda com Deus, você anda de cabeça erguida. Como disse o apóstolo Paulo: sei em quem tenho crido, e sei que Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é o El Shaddai. Mas muitas vezes, pessoas, por não conhecer a Deus, eles se lançam apenas nos feitos de Deus e querem fazer coisas para Deus. E começam a se envolver na obra, mas menos com o dono da obra. Se você se envolver com a obra sem ter primeiro passado, conhecido, desenvolvido uma comunhão com Deus, andando com Ele, conhecendo o seu coração, você poderá se frustrar naquilo que se for fazer, pode se cansar, porque muitas vezes a gente não dá conta nem dos nossos problemas. Nós tivemos uma multiplicação de célula na quarta-feira. Foi algo assim muito precioso. E ali a gente foi dando algumas direções através do Espírito Santo, lembrando as pessoas que tudo aquilo que eu fizer é para Ele. A glória é dele. E assim, meus queridos, nós então entramos num descanso nele. E o segundo homem que eu gostaria de compartilhar é Moisés. Lembrando um pouquinho, falando do temperamento de Abrão, o temperamento de Abrão era fleumático. É homem tranquilo. E entrando já no Moisés, já não era fleumático, ele era melancólico. E Deus, Ele não escolhe os temperamentos, Ele escolhe
corações que estão dispostos a obedecer. Quando Deus fala ali com Abraão, anda comigo e ser perfeito, Deus está pedindo: Abraão, você tem fé para andar comigo? Você se dispõe a obedecer com mais intensidade? Porque se você andar comigo, você vai alcançar a perfeição. Você derrubará os gigantes, você derrubará as situações e vencerá quaisquer adversidades. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Moisés é chamado por Deus. Você conhece a história, o percurso da história. Depois que ele passa 40 anos se preparando no Egito, ele quer fazer a obra de Deus, ele quer entender que apenas ele, sendo uma pessoa muito bem preparada, ele poderia fazer muito melhor do que os outros judeus. E ele tenta fazer do seu jeito. Diga para o seu irmão: se você quiser fazer do teu jeito, você vai quebrar a cara. Então Moisés tentou fazer o seu jeito, aquelas circunstâncias, deu para ele mais 40 anos. Mas não foi agora num palácio, não foi ali comendo as melhores comidas, vivendo uma vida abastada. Agora é no deserto, comendo poeira, tendo todas as dificuldades. Alguém que está passando no deserto aqui? Não precisa se manifestar, mas fique momento para você aprender com a história bíblica. Moisés, então, quando entende, Deus chama, depois de 40 anos no deserto, Deus chama a Moisés, e Deus se revela como fogo, dizendo para Moisés: não chegue aqui perto, Moisés, você está muito curioso, você está querendo entrar em lugar que você ainda não conquistou. Não chegue perto, para que não seja consumido com a minha glória. E Deus chama ali Moisés e dá o destino para Moisés: você vai ser o libertador. E Moisés, mesmo depois de 80 anos vivendo a sua vida comum, ele já ouvia falar sobre Deus, ele já conhecia a história de Abraão, mas ainda ele não tinha tido essa proximidade, essa intimidade. E agora aquele Deus se manifesta ali de forma fogo, que gerou medo. Não vou chegar, não vou me aproximar desse Deus. Meu querido, se você anda com Deus, se você obedece a Deus, não é para ter medo, mas para ter temor, para ter obediência. Deus não busca sacrifício, Deus busca um coração pronto a obedecer. E Deus chama ali então Moisés, dá a ele uma grande responsabilidade, porque segundo a história, ele tinha que libertar aproximadamente 3 milhões de judeus, que estavam sofrendo, que estavam sendo humilhados, que estavam sendo injustiçados. E Deus levanta, Deus revela-se um Deus poderoso, um Deus que libera pragas, um Deus que passou a ser temido por todos os ateus, por todos os feiticeiros, porque Deus é um Deus terrível para aqueles que estão em desobediência. E Moisés então, com mão poderosa, porque Deus era com ele, porque ele começou a construir, andar com Deus. E me chama a atenção que foi um dos homens que mais andou com Deus. E mais gostava de estar com Deus. A ponto dele ser ousado: eu quero te conhecer, eu quero ver a tua face. Ele se tornou um homem tão próximo de Deus. Alguém que está passando por alguma luta, levante a mão, ou fique como está, fique à vontade. Meu querido, às vezes a gente passa algumas lutas, é difícil a gente batalhar pelas nossas lutas. E Moisés estava agora de boa, e Deus diz: viu, você está muito tranquilo, Moisés, está aqui na casa do seu sogro, só cuidando das suas ovelhinhas aí, eu tenho uma missão para você, mas essa missão vai mexer muito com você.
E ele lidera um povo, sai de um lugar abastado, um lugar que tinha provisões, e vai para um deserto, onde não havia nada. Gente, eu não sei você, mas eu me afasto de pessoas murmuradoras. Eu não sei ficar num ambiente com uma pessoa que fica só reclamando. Não sei você. E Moisés ali não tinha onde correr, aonde que ele ia, tinha alguém lá para reclamar. Meus queridos, quando se anda com uma pessoa amargurada, a tendência é de você se amargurar. Quando você anda com pessoas negativas, a tendência, que nós somos fruto do meio aonde nós vivemos. E Moisés no deserto, ele não poderia nem se repousar, não podia nem descansar, que tinha cada passo lá alguém batendo na tenda. Moisés, aconteceu isso, aconteceu briga lá do irmão, aconteceu isso, não veio maná, Moisés, não veio carne, Moisés, faça alguma coisa. Eu creio que, acho que algum de nós não suportaríamos um ano. Talvez alguns meses. Moisés suportou 40 anos. Lutas e problemas que não eram deles, mas ele foi colocado para liderar aquele povo. E ele liderando o povo, Deus traz uma promessa sobre ele. Os desafios foram colocados, também os resultados dos desafios, se eles fossem fiéis na direção. Mas em vez de lutar pelos sonhos, pelos propósitos, pelas promessas de Deus, eles buscaram o caminho inverso. E passaram a reclamar. Esses dias alguém me perguntou, mas pastor, por que o povo de Israel ficou no deserto? É simples, meu querido. A boca deles permitiu que eles ficassem no deserto. Aquilo que eles proclamavam, aquilo que eles falavam, dava direito para vir o juízo sobre a vida deles. O salmista Davi, ele diz, eu já fui moço, e hoje já fui criança, moço, jovem, e agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado ou mendigar o pão. Deus sustentou todo aquele povo, mesmo debaixo de murmuração, o período que eles ficaram no deserto. Mesmo murmurando, mesmo reclamando. Às vezes eu fico, gente, eu nunca pensei desse jeito, mas agora aqui, eu fico com dó de Moisés. Liderar uma família de 3 milhões de pessoas só reclamando, nada estava bom. Reclamava do sol, Deus liberava uma nuvem. Reclamava do frio à noite, Deus liberava uma coluna de fogo. E Deus trazia, todos os dias Deus trouxe provisão. Eu vejo alguns crentes reclamando por algumas lutas que estão passando. Meus queridos, certa vez ainda quando eu estava no seminário, um pastor mais velho disse, pastor Mário, uma das coisas que eu aprendi quando eu estou passando por algumas lutas, e me acho no direito de reclamar, eu vou nos hospitais ver as pessoas que estão próximas à morte. Eu vou nos hospitais psiquiátricos, onde as pessoas não têm capacidade para lidar com as circunstâncias. Ou eu me achego a pessoas que estão de fato, verdadeiramente sofrendo. Eu acredito e creio que se Moisés não andasse com Deus, ele não suportaria o peso da responsabilidade e a atitude de rebeldia, de murmuração do povo.
Eu tenho um hábito. Quando uma pessoa está sendo desagradável comigo, quando uma pessoa não está falando algo que não está edificando, não está contribuindo, eu digo, se me dá licença, e saio de fininho. Diz um ditado popular, me diga com quem tu andas, e direis quem tu és. Alguns dizem que é um versículo bíblico, mas é um ditado popular. O versículo bíblico está em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Se você anda com sábios, se tornará sábio. Se você anda com loucos, estultos, você vai ser louco ou estulto. Meu querido, Deus te deu o livre-arbítrio para você andar. No livro de Eclesiastes capítulo 12 diz, jovem, faz o que está no teu coração. Anda pelos caminhos que alegra, agrada ao teu coração. Mas de tudo isso, Deus pedirá conta. Se você, meu querido, está vivendo momentos que não está sabendo administrar, Deus está te dando a solução nesta noite. Deus te dá para você dar sabedoria, porque você, através do conhecer a verdade, vai trazer libertação. Tem muita gente que sofre demasiadamente. Eu quero dizer a você, meu querido, nem tudo é o diabo. Alô, estão comigo ainda? Nem tudo é o diabo. Não queira culpar o diabo em tudo. E nem tudo é Deus te provando. Alô, está comigo ainda? Tem muitas coisas, meus queridos, são nossas escolhas. As escolhas que fazemos, com quem andamos, com aquilo que nós ouvimos. Coloque o seu dedinho aqui no seu ouvido e diga, aquilo que eu ouço pode me edificar ou pode me atingir tristezas ou coisas assim. E aí você vai decidir aquilo que você vai viver. Moisés descobriu em Deus, andar em Deus, que fortalecia a vida dele, e não apenas a sua vida, mas dava capacidade para ele gerir todo aquele povo, e desafiava para Deus, ande com Deus. Mas o povo, os israelitas mesmo, sendo uma nação de Deus, eles temiam, eles tinham medo de Deus. Não, eu não vou chegar a Deus. Deus pode mandar um raio, Deus pode trazer juízo sobre mim. Meu querido, não é assim. Deus é amor, Deus é bondade. E Deus, quando corrige você, meu querido, é para o bem, não é para o mal. A Bíblia nos diz que Deus corrige o filho que ama. E Deus já estava no seu limite de misericórdia para com o povo, e o povo continuava vivendo errante. Chegou um momento que o povo tinha que sair. Deus chama o seu amigo, chama ali aquele que tinha crédito com ele, e diz, viu, nessa jornada daqui para frente eu não irei com vocês. Moisés, ele não apenas ia para Deus com uma responsabilidade, ele ia para Deus que ele encontrou prazer em Deus, de andar com Ele, de viver as suas promessas, as suas bênçãos. Quando Moisés ouviu aquilo de Deus, você não vai conosco? Então ninguém vai sair daqui, vai todo mundo ficar aqui, porque se o Senhor não for conosco, nós não iremos vencer os inimigos. Se o Senhor não for conosco, nós não teremos êxitos nesta caminhada. Eu pergunto, meu querido, quando você toma as suas decisões, você consulta a Deus, se Deus está nela? Mas está, meu querido, a pergunta é, você consulta a Deus? Isso você vai ver em Êxodo capítulo 18, aliás, capítulo 33, versículo 15, aonde Deus fala com Moisés que não iria com eles, e Moisés então se levanta, dizendo, Senhor, se o Senhor não for conosco, não importa se eu vou ter lucro,
Não importa se aos meus olhos vai dar tudo certo, mas o Senhor não vai, então eu não vou. Moisés muitas vezes parava mais no monte conversando com Deus do que no meio do povo. Ele achou alegria em Deus. Ele se sentiu à vontade com Deus. E muitas vezes quando ele vinha para estar no meio do povo ali, meus queridos, as coisas não estavam muito boas. Ele preferia estar na presença de Deus. O terceiro, de forma bem sucinta, eu vou falar sobre Davi. Davi andou com Deus mesmo, conheceu a Deus mesmo antes de se tornar rei. Ele foi fiel com Deus nas orientações que Deus dava. Abraão foi um patriarca, recebeu promessa. Moisés foi um legislador, que deu ali uma montagem, para que o povo pudesse, estabeleceu leis, juízos, para que o povo aprendesse a temer e conhecer a Deus. E Davi foi conhecido como um guerreiro. A revelação que ele teve de Deus, era um Deus guerreiro, que lutava a favor do seu povo, que defendia o seu povo. E Davi então, ele enfrentou nessa sua caminhada ursos, leão, para defender as pobres ovelhas que estavam sendo saqueadas. E agora ele se depara com um exército. Quando ele vai lá de curioso, vai lá apenas fazer uma visita, levar lá algo para os seus irmãos, ele vê lá uma cena que mexeu com o seu brilho, o respeito e a honra que ele tinha com Deus. E ele então se levantou: quem é esse incircunciso para agir desse jeito contra o meu Deus? E ele então toma para si a batalha que até então não era dele. Traz sobre ele a responsabilidade, porque ele se garantia, não pelo seu tamanho, porque ele não era muito grande. Pela história ele era um pouco menor que eu. E eu já sou pequeno. E ele então vai no nome de Deus. Ele sabia do que ele estava falando. Ele tinha convicção. E ele enfrentou esse gigante. E o gigante caiu por terra. Se você caminha com Deus, se você anda com Deus, os gigantes que têm se levantado para derrubar, para te afrontar, vão ser eles derrubados para a glória do Senhor. Porque é maior aquele que está com você, meu querido, do que aquele que está no mundo. Mas ninguém conhece se não dar junto, se não desenvolver intencionalmente desejo por Ele. Davi disse: eu anelo a tua presença. Davi disse: mais vale uma hora na tua presença do que 1000 em outros lugares. Meu querido, que você não apenas desfrute deste ambiente, mas que você ao sair, leve a glória de Deus, leve a presença de Deus, deseje caminhar com Deus, estando ao lado dEle, ou muitas vezes acompanhando, seguindo as suas caminhadas. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, nos diz que nós devemos andar assim como Ele andou. Jesus nos mostrou, por isso que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio revelar o Pai para mim e para você. Jesus veio fazer a conexão que antes era difícil para que o homem tivesse. Jesus veio através da cruz do Calvário, Ele veio fazer a ligação do abismo que nos separava de Deus. Jesus, Ele veio revelar o Pai a você. Jesus é o reflexo, representa o amor, representa a bondade. Jesus representa uma liderança firme. Jesus representa vitória,
Jesus representa a salvação. Mas ele teve pouco tempo na terra. E nos 3 últimos anos ele foi intencionalmente, profundamente preciso na busca das pessoas que iriam segui-lo. E Jesus então convidou homens improváveis para fazer algo poderoso. Então, meu querido, não é na sua capacidade, não é na sua força. Deus escolhe aqueles que não são para tornar aptos para o reino de Deus. Jesus realiza milagres, Jesus mostra o reino, Jesus apresenta o plano de salvação, de redenção à humanidade. Jesus então restaura vidas, Jesus cura, liberta, Jesus ressuscita mortos. E o mesmo Jesus está aqui nesta noite para te desafiar a você andar com Ele. Jesus então chama os 12 discípulos e começa a compartilhar da sua vida, convida-os para estar perto dele, para andar com ele, para comer com ele, para estar em momentos mais diversos possíveis, para que eles conhecessem a natureza dele, conhecessem os seus desejos, os seus anseios, os seus propósitos. Jesus revelou a sua humanidade, as suas fragilidades aos seus discípulos, para que eles pudessem crer nele. E depois, no final da sua jornada, Jesus diz ali: eu fiz muitas obras, mas se vocês estiverem comigo, andar comigo, vocês irão fazer obras maiores. E os discípulos tomaram aquela palavra. E além disso, Jesus disse: olha, eu vou deixar alguém para ajudar vocês a caminhar comigo, para que vocês me conheçam. Eu vou deixar o meu Espírito Santo, para que seja revelado o coração do Pai, a identidade de filhos de Deus. E a Bíblia diz no livro de Atos, depois de Jesus ter ido à ascensão aos céus, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a realizar a obra do Senhor, porque eles andavam com Jesus. A ponto de os saduceus, os fariseus, os religiosos da época vendo a autoridade, porque quem anda com Jesus tem autoridade. Mas, meus queridos, qual é a autoridade que você quer exercer? Porque os discípulos eram conhecidos, a autoridade até no reino espiritual, porque os demônios se submetiam à palavra que era dada pelos discípulos. E Deus era com eles aonde eles andavam, a ponto deles fazerem ali uma conversa, dizendo no capítulo 4, versículo 13 de Atos, que reconhecer não é ter apenas a Bíblia debaixo do braço, mas ter a Bíblia dentro do coração, tendo a verdade revelada na sua vida. Em Atos capítulo 11, 26, a igreja começou a ver os milagres, a igreja começou a andar no Espírito, a igreja começou a andar com Deus. E houve um movimento tremendo em Jerusalém, e as pessoas ficaram estupefatas daquilo que estava acontecendo, e pela primeira vez o povo foi chamado cristão. E o que é cristão? Pequenos Cristo. Deus está chamando você para andar com Ele, para você influenciar o mundo com a sua palavra. Deus está chamando você, meu querido, para você transmitir a paz, porque no mundo não existe paz. Deus está levantando você para andar com Ele, para liberar cura, libertação àqueles que precisam. No livro de Gálatas diz: se andemos no Espírito, também devemos viver no Espírito. Deus é Espírito.
Ele nos convida a andar no Espírito. Ao mesmo tempo, se andar na carne, colherá os frutos da carne. E ali tem a lista, basta você depois abrir lá na sua casa. Mas, meus queridos, a proposta dessa palavra é para convidar você para andar com Deus. Não apenas no domingo, quando você vem ao culto, mas no dia a dia. Quando você se deparar com as circunstâncias, as lutas na sua vida, você saber quem você é em Deus, saber que você está com Ele, está com o maior, é o Todo-Poderoso. Eu já tive inúmeras tentativas no mundo espiritual de ser atacado pela morte. Demônios muitas vezes se levantaram dizendo que ia me matar. Eu olhava para eles e dizia: você não tem poder para me matar, porque eu pertenço ao maior, eu pertenço a El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas a minha pergunta, meu querido, quais as escolhas que você tem feito na sua vida? Crescer em Deus, ter intimidade com Deus, porque eu não creio que Deus tem filhos prediletos. Eu creio que Ele tem filhos que Ele busca para que obedeçam e obedeçam de todo o coração. Que são capazes de amar a Deus, abrir mão dos prazeres do mundo, dos deleites de coisas. Alguém disse que nós somos influenciado pelo meio em que vivemos. Com quem você tem andado, meu querido? Está contribuindo para o teu crescimento com Deus? Um palestrante americano diz que nós somos a média de 5 pessoas que andamos. Ah, mas pastor, eu não tenho como fazer isso. Tem sim, meu querido, você tem poder para escolher com quem você anda, quem você ouve, quem pode tocar na sua vida. Em Salmos capítulo 1, versículo 1 diz: a chamada ao pastor, dizendo: não ande nos conselhos e não se assente na roda dos escarnecedores. Lembrando, meus queridos, que é minha responsabilidade escolher as pessoas, escolher a fonte que eu vou beber, escolher a fonte que eu vou ouvir, quem tem poder para me influenciar. A mesma fé que vem pelo ouvir, se você ouvir coisas negativas, vai também gerar coisas negativas na sua vida. Se você conviver com um crente cheio do Espírito Santo, você vai ser influenciado pela unção que está nele, e vai tocar na sua vida. Nós estamos vivendo um momento, meus queridos, que o Evangelho está sendo banalizado. As pessoas têm perdido o seu referencial, porque não têm visto homens como Abraão, homens cheios de fé, mas que eles não nasceram cheios de fé. Foi preciso eles passar pelo processo. E muitos nesse processo vão desistindo, vão amando mais as coisas, vão potencializando as dificuldades. Houve homens, e há homens que amam tanto a Deus, que querem estar em vigílias na presença de Deus, querem consagrar as suas vidas em prol de outros. Porque, meu querido, se você é um líder de família, se você não se levantar para a salvação, para a libertação da sua casa, quem fará isso? Muitas vezes nós desistimos de lutar porque usamos armas humanas.
lembre-se, usar as armas de Deus. Toda batalha que você entrar, você vai alcançar vitória. Já é certo a sua vitória. Davi foi um grande guerreiro, mas mesmo diante de tantas guerras que ele combatia e vencia, ele nunca desprezava o momento de estar com Deus. Não permita que os entretenimentos, as situações roubem o teu relacionamento, para você ser edificado nele. O Jesus, que a Bíblia diz, mesmo ele sendo Deus, mas estando na forma de homem, ele amava estar com Deus. Mas muitas pessoas, diante das adversidades, em vez de ir mais para Deus, para encontrar força, usam de pretexto para se afastar dele. Andar com Deus, meus queridos, vai te abençoar. Você é um receptor da bênção de Deus. A bênção passa por você para tocar na sua casa, e a partir disso inundará o meio onde você vive. E o convite nesta noite: você quer crescer nessa caminhada? No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meu querido, o limite é nós que damos. É nós que determinamos o quanto queremos de Deus. É nós que negociamos, nós que desprezamos. À medida que você se compromete mais com Deus, que você anda com Deus, você alcança as bênçãos, as vitórias. E eu quero lembrar, você não precisa correr atrás delas, elas que vão correr atrás de você. Eu gostaria, assim como você está, enquanto o Ministério Louvor vai estar adorando ao Senhor, o segredo para que a sua família seja abençoada é Deus. O segredo para que a sua vida seja intensa, receber uma vida abundante, é Jesus Cristo. Não existe outro lugar, não existe outro meio. Nada, absolutamente nada pode ser negociado. Deus nos ama, Ele te ama, e Ele te convida para que você ande, para que você estreite o seu relacionamento, para que você cresça, para que você invista num tempo de oração, de consagração, para que você lute, mas lute da forma certa, lute em Deus. Tenha Deus ao seu lado e nada vai te derrotar. Maior é aquele que está com você, meu querido. E se você, meu querido, quer a vitória está nele. Não está no governo, não está nas propostas, não está nos cursos que você venha fazer, está nele. Porque se ele não for contigo, nada dos seus sonhos serão satisfeitos. Pode até ser alcançados, mas você não alcançará alegria, gozo e paz. Eu gostaria de te dar a oportunidade nessa noite. Se você, meu querido, já é crente, mas tem vivido de uma forma conveniente, nós temos inúmeros exemplos, como a Bíblia nos fala no livro de Hebreus. Existe uma nuvem muito grande de testemunhas. Existem centenas e milhares de pessoas que já usufruíram de andar com Deus e as suas vidas foram transformadas. Se você quer mudança no seu lar, vá diante do Senhor, Ele tem poder para transformar o seu lar. Lute causas justas, causas que já têm o sim de Deus sobre a sua vida. Se você deseja construir
esse relacionamento. Se você deseja, nem que seja passos pequenos, mas comece a andar por fé, não por vista. Não permita que os seus olhos te enganem e te confundam. Não permita que as situações à sua volta contaminem a sua alma. Porque se Deus fez a promessa, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Não basta apenas você receber uma mensagem sobre fé, sobre desafios. Se depois que você sai da igreja você fica ouvindo coisas que não condiz com a fé, se você permite ser alimentado com coisas que não contribuem para o avanço da sua vida, da sua família, a escolha, a Bíblia diz: eu proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha para que viva. Se você deseja algo de Deus essa noite, quer crescer em Deus, quer alcançar vitória. Ah, pastor, eu já tenho tido vitória, mas vitórias maiores, porque Deus não precisa repetir nada na nossa vida, porque sempre tem algo novo para nos trazer, sempre tem algo tremendo para nos trazer. E eu desafio você a colocar a sua mão sobre o seu coração e com fé clamar ao Deus Todo-Poderoso, a El Shaddai, que tem poder para mudar as circunstâncias na sua vida e na sua família. Querido Espírito Santo, assim, querido, como tu falaste em meu coração, assim, querido, a tua palavra também fala no coração da tua igreja. E a tua palavra já nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que tu estarias aliviando o cargo, a carga deles. Eu não conheço, querido, eu não sei o que os teus filhos estão passando, mas eu creio naquilo que a tua palavra nos diz, querido, que tu estejas visitando, que o Senhor esteja trazendo paz aos corações, que o Senhor esteja curando corações, que o Senhor esteja tirando todo o fardo pesado, que o Senhor esteja abrindo os olhos do entendimento, para que eles conheçam e vejam que o Senhor está com eles. Eu quero lhe pedir que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida de teus filhos e filhas, e que haja cura àqueles que estão enfermos, haja libertação àquele que está oprimido, haja salvação para aquele que está fora do caminho. Eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor renove as forças, que restaure casamentos, relacionamentos sejam curados, e que haja, Senhor, a tua paz que excede todo entendimento, guardando os corações dos teus filhos. Eu quero, Senhor, pedir que a bênção do Senhor e o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja com teu povo, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês.